que o dia de hoje seja guardado, abençoado pelo poder de Deus. Que o Senhor Deus nos conceda um começo de semana guiado debaixo das mãos dele. Eu quero compartilhar com a igreja aqui Salmos 101. Salmos de número 101, em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa também, se pode, nos acompanhe nessa leitura. Coloque as crianças na sala, coloque o tapete, sofá. Convide as visitas, os parentes para juntos adorar o nome do Senhor, aprender um pouco da sua palavra. Esses minutos, essas 2 horas que Ele preparou no domingo para a gente juntos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmos de número 101 diz assim: cantarei a respeito da bondade e da justiça, a Ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se me pegará a mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as escondidas caluniam ao próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morra comigo, porque anda em reto caminho. Esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Parece uma oração em que o salmista diz que cantarei a respeito da bondade e da justiça do Senhor, a Ti cantarei, Senhor. Junto com a oração, amados, em que Davi, recitando, orando, falando, declara a bondade do Senhor, a justiça do Senhor, em que ele também louvará o nome do Senhor. E também ele diz que com sabedoria observará os mandamentos do Senhor e trilharia caminho bom, caminho perfeito. Só Deus, né? Só na palavra de Deus temos esse caminho perfeito, né? Como disse o Senhor Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é que conduz à salvação. Então Davi, e ele ainda diz: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. É assim que nós devemos nos treinar a cada dia, nos treinar a cada momento, ainda mais que nós estamos vivendo dias, né? Dias de muita maldade, dias de muita atrocidade, dias de muita violência. Nos dias de Davi não era diferente, acontecia todas essas coisas: violência, maldade. Ninguém se importava com a causa do jornaleiro, do estrangeiro, do órfão, da viúva, de ninguém. Mas mesmo assim, a oração de Davi, a reflexão de Davi era assim, oferecendo a sua vida, o seu coração, para que não fosse perverso. Irmão, nós temos um desafio muito grande nos dias de hoje. Eu e você não temos um coração perverso, uma mente perversa, uma ação perversa. E nós temos que nos aplicar a cada dia, a cada momento, que as coisas cooperam de maneira contrária, para que o nosso coração seja totalmente fora da palavra de Deus. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Tem pessoas que querem, né, descer as ruas da violência, quer descer a rua do mal para conhecer o mal. Mas ele disse: não quero conhecer o mal, não quero um coração perverso. E nem quero as escondidas caluniar o meu próximo, a esse destruirei. E o que tem olhar arrogante e coração orgulhoso,
não o suportarei. Que o nosso coração amado seja um coração bom, né? Aí nos fazem uma pergunta: quem é bom, né? Quem é bom? Jesus disse: só um, Deus. Mas nós temos que treinar o nosso eu para que todo o nosso ser seja bom, né? Bom, perfeito, e que o nosso coração seja balança justa. Os meus olhos, dizendo o Espírito Santo de Deus, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. E o que anda em reto caminho, a esse me servirá. Olha, os olhos do Senhor Deus, os olhos do Deus vivo, amados. Ele ainda procura os fiéis da terra para morar com Ele na morada celestial, para fazer parte dessa morada celestial. Quem habitará no Monte Santo do Senhor? Em versículos anteriores: não ficará em minha casa o que usa de fraude, ou que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Irmão, por Deus eterno, esse mesmo olho de fogo, né? Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele percorre por toda a terra todos os dias, como disse aqui o salmista, manhã após manhã, os olhos do Senhor. Ele diz: olha, destruirei todos os ímpios da terra. Era só naqueles dias, no tempo dos amalequitas, no tempo daqueles nômades? Não, nos nossos dias também. Toda alma perversa, toda alma má, toda alma incircunciosa que não serve a Deus, toda alma maldosa será exterminada na presença de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é verdade. A palavra do Deus vivo, amados, ela é poderosa. Destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor e dos que praticam a iniquidade. Glória a Deus. Isso aqui, amados, não é uma declaração maliciosa, não é uma declaração presunçosa. Davi está dizendo: aleluia, cantarei a respeito da bondade e da justiça do Senhor, porque nos nossos dias, no mundo em que a justiça ela é parcial, estamos vivendo o dia em que a justiça ela é parcial, ela é limitada, mas a verdadeira justiça ela procede dos céus, ela procede de Deus. Mas não há também na terra autoridade que não seja de Deus. Todas as autoridades provêm de Deus. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado, Pai eterno e Pai soberano. Quão admiráveis, Senhor Deus, são os seus tabernáculos, Senhor da glória. Pai amado e Pai soberano, toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, Senhor Deus, sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra e toda a magnificência. Pai amado e Pai eterno, queremos, Senhor Deus, nessa manhã te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos louvar o teu nome, bendizer, Pai, o teu santo nome, porque tu és Deus. Tu és o Deus que fez os céus e a terra, e com as tuas mãos fundou os alicerces da terra. Pai amado e Pai soberano, nós te damos graças, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Queremos, meu Pai, te louvar pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Queremos agradecer, Pai, o teu santo nome, porque tu és Deus, porque o nosso refúgio, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, queremos louvar o teu nome, te agradecer, Senhor Deus, pelos teus feitos, pela tua abundante graça, pela tua grande salvação. Queremos, Senhor Deus, te adorar, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, porque o Senhor é digno, Pai eterno, de toda glória e de toda adoração. Pai amado e Pai eterno, que o nosso ser, meu Pai, te louve, que a nossa voz te louve, que o nosso corpo, Pai, te louve, te exalte, bendiga e glorifique, Pai, o teu santo nome, porque tu és Senhor, porque, Pai, tu és Deus.
Deus da glória, porque Tu és um Deus justo, Tu és, meu Pai, um Deus santo. O Senhor não age com parcialidade, ó Senhor da glória, e nem aceita subornos, Pai amado e Pai soberano. Queremos, meu Pai, orar pela vida de cada autoridade legislativa, administrativa, municipal. Pai, toma a vida desses homens e mulheres que exercem uma autoridade municipal, Senhor da glória. Pai, que eles não se esqueçam, Pai, da causa do necessitado, da causa do órfão, da causa da viúva, dos recursos humanos, dos recursos, Senhor Deus, sociais. Pai, estende as Tuas mãos, Senhor da glória, sobre a vida de cada líder espiritual da nossa cidade, nos bairros adjacentes, onde houver, Pai, um pastor, um obreiro, pregando a Tua palavra, levando a Tua palavra, ministrando, Pai, a Tua palavra, que a Tua ação sobrenatural, Senhor da glória, entre ação sobre a vida, Pai, de cada pastor, de cada missionário, de cada obreiro, de cada pessoa que tem, meu Pai, se reunido como igreja na terra, que é um mandamento, meu Pai, paulatinamente, em o nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e Pai soberano, queremos, meu Pai, orar pela vida de cada colega, pela vida, Pai, de cada amigo, de cada companheiro, de cada conhecido. Pai, toca na vida, Senhor Deus, dessas pessoas de maneira especial, de maneira, meu Pai, sobrenatural, porque, Pai, o maior bem que uma pessoa pode ter para a sua vida é a salvação em Cristo Jesus. Pai amado e Pai eterno, é no nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo, que todo mal seja lançado por terra, toda barreira, que toda barreira caia por terra, que todo embaraço, Senhor Deus, seja lançado por terra, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Pai, toma esses pedidos de oração pelas Tuas mãos. Tu és conhecedor de cada causa, de cada situação. Tu és onisciente, onipotente, onipresente, e não há nada demasiadamente difícil, impossível, que o Senhor não possa fazer ou que o Senhor não possa realizar. Tu és o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural também é o Teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma, meu Pai, a cada pai de família, a cada dona de casa, que ainda querem, Senhor Deus, trazer a sua família nos melhores costumes, nos melhores valores moral, ético e espiritual. Pai amado, joga por terra toda cilada do adversário, a todo laço do passarinheiro. Pai, vai queimando toda peste perniciosa, desfazendo as armadilhas de Satanás, em o nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e Pai soberano, toca, Senhor Deus, toca na vida deste homem, na vida, meu Pai, de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, de cada pessoa da melhor idade. Senhor, bem-aventurado é quem chega na melhor idade, Senhor da glória. Bem-aventurada, que o Senhor, meu Pai, conceda longevidade através do Teu poder, que o Senhor conceda, Pai, longevidade através da Tua palavra, que ela é viva, perfeita e agradável, em o nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e Pai soberano, alcança, Pai, de maneira veloz, de maneira sobrenatural, aqueles que distanciaram da Tua casa, da Tua presença, desde a época, Senhor Deus, da pandemia e até o presente momento, não retornaram. Pai, alcança, Pai, porque diz a Tua palavra que não há quem possa escapar das Suas mãos, agindo o Deus vivo. Quem impedirá? Quem impedirá, Pai, a ação do Teu poder? Quem impedirá a manifestação da Tua glória? Tu és um Deus que se manifesta, Tu és um Deus presente, pois diz a Tua palavra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, aí assim o Senhor se faça presente. Pai, envia a Tua palavra nesta manhã, fala com o ouvinte nesta manhã de maneira poderosa, de forma sobrenatural, através da palavra revelada, pois a Tua palavra, ela não volta para o Senhor vazia, mas antes prospera naquilo para que foi a enviada. Pai, em nome de Jesus, escreve, Pai, uma nova história sobrenatural, uma nova história de salvação para esta casa, para esta família, para a vida deste homem ou desta mulher
que ainda anda, Senhor Deus, em condição de rua. Pai, alcança a vida dessas pessoas para a tua glória, para a tua honra, em nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Toma a vida, Pai, do Jair Bolsonaro pelas tuas mãos. Tu és o Deus que sara, tu és o Deus, meu Pai, do impossível, tu és, meu Pai, o Deus do sobrenatural. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, opera, Senhor Deus, manifesta da tua glória, derrama, Pai, do teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno e Deus da glória, toma, Pai, a cada situação pelas tuas mãos, por mais simples que seja, que o Senhor, meu Pai, esteja nela. Senhor, toma cada aflição pelas tuas mãos, vidas que estão passando, Senhor Deus, por opressão, por depressão. Liberta, Pai, tu és o nosso libertador, tu és o nosso santificador, tu és o nosso salvador. Pai amado, alcança, Pai, a vida desta mulher, a vida dessa pessoa que está sofrendo opressão, depressão, dentro de um quarto escuro. Liberta, Senhor Deus, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal seja lançado por terra, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, que toda malignidade seja lançada por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda obra contrária, que toda obra das trevas, que toda obra maléfica seja lançada por terra, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno e Deus da glória, abençoa, Senhor Deus, a cada membro desta casa de oração, onde quer que eles estiverem, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aonde quer que eles estiverem, Senhor da glória, que a tua presença os acompanhe, que a tua presença os acompanhe, Senhor Deus, guardando a entrada, a saída, desde agora e para todo sempre, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e Pai soberano, é o que nós te pedimos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a este ouvinte nesta manhã, abençoa, Senhor meu Pai, de maneira poderosa, de forma sobrenatural. Pai, joga por terra todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, Senhor Deus, vai queimando toda seta maligna, vai, meu Pai, jogando por terra a todo dardo inflamado do adversário, que eles caiam por terra, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal sai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todo espírito de depressão sai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda influência contrária sai, e sai em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda seta, que todo dardo, que todo cansaço espiritual, que toda fadiga espiritual, que saia agora e não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno e Deus da glória, Pai, porque o Senhor procura ainda nos dias de hoje os verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e verdade, porque os teus olhos ainda estão procurando os fiéis da terra para te adorar, para louvar o teu nome, para bendizer o teu santo nome, na beleza, Senhor Deus, da sua santidade. Pai, em nome de Jesus, opera do teu poder, com a justiça, Senhor Deus, na causa do necessitado. Usa, Senhor meu Pai, as autoridades constituintes para se importar, Senhor Deus, com as causas sociais, com as causas humanas, com as causas municipais. Senhor da glória, abençoa, Pai, a nossa cidade, abençoa de ponta a ponta, abençoa, meu Pai, de maneira extraordinária, que a tua boa mão esteja, Senhor Deus, estendida para salvar, Senhor Deus, quantas vidas que não te conhecem ainda, apenas de ouvir falar, apenas de propaganda. Pai, que a tua boa mão alcance a vida deste chefe de família, a vida, meu Pai, desta dona de casa, transformando esse lar, meu Pai, pagão, num lar de salvação, restaurando, meu Pai, a vida dessas pessoas para a glória do Deus vivo, para a glória do Deus eterno, para a glória do eterno Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Pai,
Recebe adoração nessa manhã, adoração desta casa que está conosco, meu Pai, junto conosco para te adorar. Recebe, Pai, nessa manhã a nossa adoração. Recebe, Senhor Deus, os nossos propósitos nesse lugar. Toma para si, Senhor da glória, que ele chegue a ti como sacrifício, meu Pai, suave e agradável, diante da tua presença, diante, Senhor Deus, do teu trono. Pai amado, nós queremos, meu Pai, orar pela vida de cada conhecidos, colega de trabalho, que nos pedem oração, amigas de trabalho, que nos pedem oração por uma causa específica, por uma causa lógica. Pai, só o Senhor é conhecedor, meu Pai, das necessidades humanas. Pai, toma a vida dessas pessoas, Senhor Deus, que nos têm pedido oração para os teus filhos, vidas que têm deixado registrado os seus nomes no caderno de oração. Pai amado, toca na vida dessas pessoas, que o Senhor, meu Pai, restaure, que o Senhor cure, que o Senhor venha com teu poder, meu Pai, salvando, resgatando, sarando a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde quer que elas se encontrem, aonde quer que elas estejam, Senhor da glória, que elas sejam impactadas, que elas sejam transformadas pelo poder da tua glória, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós, meu Pai, encaminhamos essas pessoas diante de ti, diante do teu altar, Senhor da glória, e pessoas também que muitas das vezes não sabemos o nome, nos vê pela primeira vez. Toca, Pai, na vida dessas pessoas, toca na vida dos nossos filhos, que o Senhor, meu Pai, continue trabalhando, porque diz a tua palavra que aquele que começou uma boa obra aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo mortal num corpo espiritual, ou seja, num corpo de glória. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra ela alcance os quatro cantos da terra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Cantarei a respeito da bondade e da justiça do Senhor. Cantarei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Deus nessa manhã continue operando do seu poder, manifestando da sua glória, manifestando sobre o poder do Espírito Santo, sobre a minha e sobre a tua vida, sobre a sua casa e sobre a minha casa, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor, bendizer o seu santo nome, porque Ele é bom. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Aleluia. Quem está comigo nessa manhã, diga amém. Eita, povo animado, glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Paz esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Santo é teu nome. Poderoso Espírito Santo, aleluia. Se
Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Poderoso. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Deus a ti, Senhor. Derrama sobre mim o teu Espírito. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir a tua presença. Faz-me sentir o teu amor. Eu sei que te importas comigo. E sei que me amas tanto. A tua palavra me diz assim: jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, deixa o meu vazio, me retoma o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, deixa o meu vazio, renova o meu viver. Meu ser, Aleluia. Guardar, Espírito Santo, nesta manhã. Oh, venha nos enchendo, enche a tua igreja, Senhor. Oh, derrama, Senhor Deus, vai derramando o teu Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. Oh, venha, Espírito Santo. Oh,
Tudo vai
Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvamos a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Todo ser que vive o Senhor. Glória a Deus. Todo ser que vive o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo todo em mim, confessarei que seus
Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados, vamos ministrar dízimos e ofertas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está alegre com o Senhor, diga amém. Amém. Oh, glória. Deus é bom com todos. Senhor Deus é bom. Irmãos, vamos abrir aqui em Provérbios 3 e 9. Em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa também, que tem uma Bíblia, nos acompanhe nessa leitura, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 3, vamos pegar daqui do versículo 6 de Provérbios 3 e 6, que diz assim: reconheça o Senhor. Deixa eu ver se todos já acharam. Todos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus, povo. Rápido. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Glória a Deus. Que desafio grande, né? De nós obedecermos essa verdade bíblica, e que nós devemos reconhecer o Senhor Deus em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Glória a Deus. Nós o reconhecemos e Ele endireitará os nossos caminhos, as nossas veredas. E não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos, né? Tema o Senhor e afasta do mal. Quantas pessoas, né, que ela é sábia assim, aos seus próprios olhos. Tanta sabedoria que nem um colega disse: eu não acredito em Jesus. Essa pessoa não está sendo muito racional, né? Não está sendo muito sábia não acreditar em Jesus. Outrora nós não acreditávamos, né? A gente sofria com isso. Isso será como remédio para o seu corpo. Olha só, amados, temer a palavra de Deus, guardar a palavra, serve de remédio. Olha só. Aí a gente fica assim: nossa, mas como assim, né? Olha, serve de remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Glória a Deus. Eu quero isso para a minha vida, no meu corpo. Você quer? Diga amém. Amém. Amados, você andar na palavra, respirar a palavra, transcorrer a palavra, refletir a palavra, obedecer a palavra, serve de remédio, pastor Ulisses. É como se fosse um analgésico. Você temer a palavra serve de remédio. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, honre o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Devemos honrar o Senhor aqui, ó, nos aplicar aqui. Ainda ontem, pastor Ulisses, eu vi uma mentora financeira falando assim: você quer prosperar? Olha só, eu parei para ouvir o pôster dela. Você vai tirar 20% do que você ganha e enviar para uma conta onde você não tem cartão. Aí, o que tiver de água, luz, internet, despesa, você paga. Pronto, saiu da cabeça. E o que sobrou lá é seu. Eu falei, faz sentido, né? Sentido assim, racional, faz sentido. E aqui, ó, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Isso aqui, irmãos, é recurso do Senhor, na medida em que eu e você e qualquer um cristão se aplica a essas verdades bíblicas, né? A gente confia na ação, na provisão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Deus
abençoe a sua casa, seja um ofertante, seja um dizimista. Honre ao Senhor Deus com as primícias de toda a sua renda. Honrá-lo, respeitá-lo, reconhecê-lo, que tudo que somos, que tudo que temos, tudo que está em nossas posses, foi o Senhor que colocou para eu e você administrar. Amém. E também sobejarmos, né? É verdade, desfrutar do que Ele colocou para nós, amados. Isso, um filho sábio, um filho que observa a palavra, ele reconhece que sem Deus a gente não podemos chegar a lugar nenhum. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, você que está em casa. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar, observe a palavra do Senhor. Não vamos ser sábios aos nossos próprios olhos, vamos temer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Em nome de Jesus, glória seja dada ao nome do Senhor. Quem quer ouvir a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos ouvir a palavra, mas para não ficar no vazio, nós vamos orar, como de costumes. Orar é bom. Orar faz parte também da nossa comunhão a Deus. Vamos orar, agradecer pelo que o Senhor continua a fazer nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus da glória, abençoa, Senhor Deus, a cada ofertante, a cada dizimista, as mãos prontas, Senhor, liberais, que tenham observado, Pai, essas verdades, essa palavra, de não sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas antes temer ao Senhor, temer ao Pai, temer ao Filho, ao Espírito Santo, porque essa é uma verdade com propósito, é uma verdade que age, é uma verdade que liberta, é a verdade que cura, Pai, porque a Tua palavra aplicada, ela serve de remédio para a nossa vida e de refrigério para os nossos ossos. Pai amado e Pai soberano, toma a vida do pastor Ulisses pelas Tuas mãos, Pai, nessa manhã. Usa ele, Senhor Deus, para pregar a Tua palavra, Senhor Deus, em tempo e fora de tempo, como disse o profeta Isaías, com o anel de selar. Usa ele, Pai, para falar com a Tua igreja, para falar com este ouvinte que está cultuando conosco nessa manhã e conosco nesse lugar, pois a Tua palavra enviada não volta, Pai, para o Senhor vazia, mas antes prospera naquilo para que foi enviada. Com alegria saireis e em paz sereis guiados, em paz sereis curados, confortados, confrontados, aleluia, realizados, edificados, solidificados, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir a palavra de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, amados. Ela é mantimento para os nossos ossos, remédio para o nosso corpo, em nome de Jesus. Amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Glória a Deus. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor dos Exércitos, que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Amém. Santo é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você que está aqui na igreja, você que está aí em casa, bom domingo, domingo de manhã, bom dia para você que está em casa, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você que está aqui abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse 22. Você que está em casa, abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 22. E Deus, Ele vai falar com você,
Como dizia o finado pastor, ele vai falar comigo primeiro, porque a minha boca está mais perto do meu ouvido. Aleluia! Santo é o nosso Deus. Apocalipse 22, versículo 7. Adiante, diz assim a palavra de Deus. Veja só: eis que presto venho. Então Jesus ele vem. 22:7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que livro, gente? Qual que é o livro que nós temos que guardar a palavra? De Deus. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus falando com a igreja, falando conosco. Então aqui ele diz que a pessoa que guarda a profecia desse livro, ela é uma pessoa bem-aventurada. É uma pessoa que vai... O que é bem-aventurada? É uma pessoa que vai ter sucesso. Se você quer ter sucesso na sua vida, guarde a palavra que está na Bíblia. Como já foi falado aqui, muitas coisas que a gente guarda, né, irmãos? Tem pessoas que têm um quartinho lá no fundo cheio de coisa guardada. Cheio. Não tem? Aquele quartinho das coisas que a pessoa, não uso mais, vai lá e guarda. E muitas das vezes não guarda aquilo que é para guardar dentro do coração. Que é a palavra de Deus. Que é a palavra que vai fazer com que ela tenha uma bem-aventurança. É uma palavra que vai fazer com que a pessoa tenha sucesso. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, guarde a profecia deste livro, que é a Bíblia Sagrada. Aqui no versículo 8 diz assim: eu, João, sou aquele que vi e ouvi. Aleluia. E ouvi estas coisas. E havendo os ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava para o adorar. Que mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Veja só, irmãos, que coisa. E outro dia eu estava vendo aí um pastor muito grande no Brasil e no mundo. Ele estava se prostrando diante de uma caveira. E até dividiu a igreja por causa disso. Foi dividida a igreja por causa disso. Porque uma caveira apareceu para ele começou a ouvir a caveira. Veja só. E aqui a palavra de Deus diz para nós não se prostrar nem diante do quê? Do anjo. Porque o anjo, eles são conservos. Ele veio só para entregar o recado. Então não é para ser adorado. Adore apenas a quem? A Deus. Não podemos adorar outra coisa a não ser o Senhor, porque o Senhor Deus, Ele não divide a glória dele. Ele não divide a sua glória. No versículo 9 diz assim: e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Então o anjo ele é, porque a palavra de Deus ela diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao daqueles que e os livra.
confiar em Deus. E aí os anjos, ele vem para nos entregar algo, ele vem para nos abençoar, ele vem para nos proteger. Ah, mas existe anjo? Existe, irmãos. Existe anjo, sim. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Você teme a Deus? Você que está aqui na igreja, quem teme a Deus, diga amém. Amém. Então os anjos, eles acampam ao teu redor para te guardar, para te proteger. Muitas das vezes você já não sofreu algo grave porque o anjo do Senhor estava te ajudando. Outro dia que o pastor estava contando um testemunho aqui, que ele ali não sabe o que aconteceu, a moto saiu do controle, mas ele não se machucou. Por quê? Porque o anjo do Senhor guardou, protegeu. Por quê? Porque ele confia na palavra de Deus. E quando nós confiamos na palavra do Senhor, irmãos, ele guarda, ele livra, ele protege. Versículo 10: e disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Quão próximo está o tempo? Quão próximo está o tempo? Está chegando, irmãos. E nós temos que ficar vigilantes. Nós temos que ficar espertos. Porque existe um grupo de pessoas que vive neste mundo, que come, que bebe, que trabalha, que está aqui juntamente conosco. E muitas das vezes até dentro da igreja. Mas não confia na palavra desta profecia. E este grupo de pessoas vai pagar um alto preço. Veja só, eu quero mostrar para você esse grupo de pessoas. Abra sua Bíblia lá em 1ª carta aos Coríntios. 1ª carta aos Coríntios. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Versículo 6. 1 Coríntios 6. Santo é o nosso Deus. 6, versículo 9. Verso 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que os injustos não, olha só que coisa séria aqui, irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aqui está o ponto. O que significa esse pontinho aqui, ó? Interrogação. Interrogação é uma pergunta. Então Deus ele está fazendo aqui uma pergunta para a igreja. Para você que está no lar, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Deus está fazendo essa pergunta para a igreja. E aí depois aqui no versículo 10 ele diz assim: não erreis. Não erreis. Olha só. Porque, irmãos, às vezes a pessoa acha que pecado é só quem mata, quem rouba, quem faz coisas terríveis. Não. Mas a pessoa que erra, ela peca. Você não vê uma pessoa, nossa, que pecado, caiu, até quando cai um copo no chão, caiu, quebrou aquele copo que você gosta, nossa, que pecado, quebrou o copo. Por quê? Porque você errou, ficou com a mão ali de alface e caiu o copo. Tem pessoas que têm mão de alface, né, Arthur? Tem pessoas que têm mão de alface, né? Sim ou não? Sim. Veja só, irmãos, que coisa séria aqui. Não erreis, nem os devassos. Nem os devassos. O que é devassos?
que é devassos? Pessoa que vive de forma imoral. A pessoa que vive de uma forma imoral. O que é uma pessoa de forma imoral? Que não respeita nada, não respeita ninguém. Ah, está escrito ali, tem uma placa escrito, não pode usar. Tem uma placa escrito ali, ó, não pode usar o celular. Aí a pessoa está conversando no celular. Aí a pessoa, lá na firma, lá, onde eu trabalho, tem placa em todo lugar. Foi colocado. Para não andar digitando celular e falando no celular. Por quê? Porque pode causar um acidente. Já aconteceu um acidente. Da pessoa estar vindo e bater na outra, e bater no poste, e cair no buraco, e torcer o pé. Porque estava... Mas por quê? Porque ela não obedeceu a regra. Então a pessoa devassa é aquela que não obedece regras. Para ela não tem regra. Ela faz o que quiser, da maneira que quiser, da forma que quer. É uma pessoa devassa. É uma pessoa que não respeita regras. É uma pessoa imoral. Aleluia, santo é o nome do Senhor. É uma pessoa sem pudor. Sem pudor, é uma coisa séria, irmãos. Essas pessoas aqui é um tipo de pessoa que não, é um grupo de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Mas só por isso, pastor? Então, sim, só por isso. Então a pessoa tem que mudar. E para ela mudar, o que ela tem que fazer? Começar a ler a Bíblia, começar a obedecer a palavra de Deus. Porque sem Jesus, ele falou: sem mim nada podeis fazer. Então, quando você chega até Jesus, ele começa a falar com você. Ele começa a dizer para você o que você tem que fazer. E nós somos assim, irmãos, desde quando nós nascemos. Desde quando você nasce, você já começa a ser ensinado. Você começa a ser ensinado por seu pai. Você começa a ser ensinado na escola. Você vai trabalhar, você começa a ser ensinado no seu trabalho. Aí você conhece uma namorada, casa com ela e você começa a ser ensinado por ela. Então tudo é ensinamento. Tudo. Você nasceu para ser ensinado por Deus. É uma forma, por isso que Deus fala que nós somos o quê? A imagem e a semelhança dele. Porque nós vivemos esta vida de ensinamento. E aí você vê aquela pessoa que é obediente, aquela pessoa se dá bem, mas aquele que é desobediente, o que acontece, irmãos? Se dá mal. O diabo, ele se rebelou, ele foi um devasso lá no céu. E ele foi expulso de lá. E aí ele vem aqui na terra e ele começa a trazer grupo de pessoas do lado dele. Porque ele sabe que o fim está próximo. O fim está chegando. Então, ele começa a buscar essas pessoas. A buscar essas pessoas. E aqui o primeiro grupo aqui é essas pessoas devassas. O segundo grupo de pessoas, qual é o segundo grupo que está escrito aí? Os idólatras. Os idólatras. Veja só, irmãos, que coisa. O que é uma pessoa idólatra? É adorar, venerar ou colocar qualquer coisa, pessoa, objeto ou conceito no lugar de quem? De Deus. Desviando a adoração que é exclusivamente a Ele. Então a adoração é exclusivamente a Deus. Mas tem pessoa que desvia. Eu adoro o meu carro. Eu comprei, tinha um obreiro que eu trabalhei com ele na igreja. Ele deixava a esposa dele de lado
e adorava a moto dele. A moto dele era um xodó, não podia ninguém chegar perto. Ele chegava, ele pegava a franela, mas aquele outro que faz dar brilho, Carol, e passava ali e deixava brilhando a moto. A moto, você olhava, ficava até assim. Tanto que era bonita a moto, por quê? Porque ele adorava a moto. A moto estava sempre tudo, mas um dia ele ouviu a palavra de Deus, um dia ele conheceu Jesus e ele largou disso tudo. Ele sempre contava esse testemunho, que ele adorava, ele deixava em primeiro lugar a moto, depois a mulher, depois outras coisas. E Deus nem se importava. Mas quando ele conheceu Jesus, ele era uma pessoa aplicada. E muitas das vezes irmãos, essa pessoa que adora muito, outra coisa, quando ela se converte a Deus, ela é uma pessoa dedicada à obra de Deus. É uma pessoa que ela coloca o coração na obra de Deus. E é dessa forma que nós temos que ser. Nós temos que colocar o nosso coração nas mãos de Jesus, para que Ele dirija os nossos passos, para que Ele fale conosco, para que Ele nos ensine. Então, o segundo grupo de pessoas é a idolatria. E essas pessoas, elas não vão herdar o reino de Deus. Não herdarão. Outro grupo de pessoas, os adúlteros. Isso aqui é muito sério. O que é uma pessoa adúltera? São pessoas que violam a fidelidade conjugal. Pessoas que desprezam. Eu casei, mas não tem problema fazer isso, fazer aquilo. Que vive de outra forma. Tem duas mulheres. Ou fica olhando para outras mulheres, que também é um pecado, irmãos. Precisa sair com uma mulher não para pecar. Os nossos olhos fazem você pecar. Jesus, ele falou: se os teus olhos te fazem pecar, arranca ele e joga fora. Porque é melhor entrar com um olho só no céu do que entrar com os dois no inferno. Então, arranque os seus olhos. Pastor, então eu vou furar meu olho porque eu não consigo ficar sem olhar. Não, se converta. Se converta. Se converta. Quando você se converte, você arranca os olhos naturais e coloca os olhos espirituais na sua vida. Aí você vai ter o olho espiritual e o Espírito Santo de Deus, que comanda o seu olho espiritual, vai falar para que lado você deve olhar, para que lado você deve desviar os seus olhos. Ele vai te ensinar. Porque hoje em dia é difícil. É difícil, porque você olha na rua, as pessoas estão andando de maneira e do jeito que o diabo gosta. E do jeito que as pessoas também ficam com os olhos fitados. Mas nós temos que fazer o quê? Desviar os olhos. Não precisa olhar. Não precisa olhar, porque Deus, ele nos deu o livre arbítrio. A vontade própria. Então você tem uma vontade própria no seu coração. Eu estou ali no celular, de repente apareceu, certa feita lá, o irmão foi e se converteu. Aí ele chegou na igreja, ele levou um monte de revista pornográfica. Daí nós pegamos lá as revistas, deixamos lá porque nós íamos um monte, na sexta-feira nós ia queimar. Aí o outro obreiro lá pegou a revista e ficou: misericórdia, misericórdia. Meu Deus, falei: ô irmão, pelo amor, misericórdia não vai ficar vendo. Irmão, fuja da aparência do mal. Fuja. Eu estava trabalhando numa cerâmica aí,
uma cerâmica, eles arrancaram também um monte de folha desse tipo e colocaram tudo, e a gente tinha que colocar os tijolos na coisa, se dava de cara aquilo lá. Meu Deus do céu. Eu peguei todas as folhas e queimei tudo lá, irmão, porque eu joguei tudo no fogo, arranquei tudo aquilo lá. Porque o diabo é astuto. O diabo é astuto. Então ele procura fazer você desviar sua mente, desviar o seu pensamento. Então nós temos que aprender, porque essas pessoas aqui, irmãos, os adúlteros, essas pessoas elas não vão herdar o reino de Deus. Tem muitas pessoas que são adúlteras e não estão no ato do adultério, mas estão com os olhos, com o pensamento, no celular. Muitas pessoas têm ali pornografia no celular. A pessoa casada, ou a pessoa que nem é casada, mas é pecado, a mesma coisa. É a mesma coisa, nós temos que desviar da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. É aquele que não consegue viver dessa forma. Procure uma esposa e case. Case. Procure uma esposa e case. Para que você possa ser abençoado por Deus. Para que Deus ele possa te abençoar de uma forma especial. Aleluia. Outro grupo de pessoas. Outro grupo de pessoas que diz aqui: Efeminados. não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. A minha fala, homossexuais. Veja só, irmãos. Então, aí as pessoas, elas querem seguir o desejo da carne, o desejo próprio, e vai fazer, homem se deita com homem, mulher se deita com mulher. Eles estão fazendo o desejo de quem? Da carne, e não os desejos de Deus. Ah, mas pode fazer isso, não tem problema, tem tanta gente, tem, irmãos. Tem tanta gente que pode fazer isso? Pode fazer isso, faz isso, porque lá em Apocalipse diz que aquele que está sujo, se suje-se mais. Mas quem está limpo, se limpe mais. Quem está se santificando, se santifique mais. Porque o nosso Deus é tão bom que Ele não proíbe ninguém de fazer nada. Então não é proibido. Não é proibido, você pode fazer. Mas tem uma coisa que você não vai poder naquele grande dia que está próximo: é entrar no reino de Deus. Aí não vai poder, aí não vai ter negociação. Não adianta negociar, não adianta você dizer, não, mas eu não sabia. Sabia e fazia por conta e risco. Fazia porque queria. Não tem como você dizer que não sabia, porque está sendo pregado. Está sendo pregado e já estão começando a perseguir esse tipo de pregação. Já estão começando a perseguir. Já estão dizendo que não pode falar isso, não pode falar aquilo. A censura já está começando a entrar até dentro da igreja. Até dentro da igreja estão querendo colocar uma censura, mas Jesus, Ele manda nós pregar o Evangelho a toda a criatura. E nós estamos pregando o Evangelho. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E aqui, outro grupo, maldizentes. Maldizentes. Veja só, um grupo de pessoas que não herdarão o reino de Deus também. As pessoas que ficam falando mal de outras pessoas pelas costas. Pessoas que começam a falar mal, a inventar história, a inventar mentira. É terrível isso. É
terrível. E essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Ah, pastor, o senhor está falando, o senhor está julgando. Não, não estou julgando. Eu estou falando da palavra de Deus para que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque está próxima a vinda do Senhor. Então, quando é pregada essa palavra, é para avisar você, é para ensinar você o que não pode fazer, porque não é da maneira que você quer, não é do jeito que você quer, não é proibido você fazer, mas Deus, Ele não vai aceitar naquele grande dia, porque lá no céu não entra isso, no céu não vai entrar nenhum tipo de pecado. Então tudo que é pecado dentro da Bíblia nós temos que desfazer disso, porque o ser humano ele é propenso ao pecado, é propenso. Se você sair de dentro da igreja, se você começar a deixar de ler a Bíblia, o diabo já pega você pelo pé e faz você pecar. Então nós temos que tomar muito cuidado. E aqui fala também do grupo, aleluia, de ladrões. Ladrões, veja só, irmãos. Ladrões, fala do grupo de maldizentes, roubadores. Esses não herdarão o reino de Deus. Assaltantes. Veja só que coisa. Ladrões, roubadores, assaltantes. Então, irmãos, aqui nós vemos que aí a Bíblia fala lá em Malaquias sobre o ladrão: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então você deixa você toma aquilo que não é seu. Ah, mas eu trabalhei, eu suei, eu trabalhei o mês inteiro, como que não é meu? E Deus, Ele não obriga, irmãos. Ele só ensina. É como eu já disse. Deus, Ele só ensina. Aí as pessoas vão querer falar: ah, mas o pastor está querendo dizer isso aí para pegar dinheiro, para isso, para que não. Deus, Ele ensina. E os pastores que são usados por Deus, eles querem que você vá para o céu. Não ficar aí achando que é do seu jeito, da sua forma. Tem gente que quer fazer do seu jeito, da sua forma. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ela tem regras. E aqueles que desobedecem regras, ela entra nesse primeiro grupo aqui, de pessoas devassas, que não obedecem regra nenhuma. Então, além de ser ladrão, a pessoa é uma pessoa devassa, porque ela não quer obedecer regras. Tem muita gente assim, tem um grupo muito grande de pessoas assim. E, infelizmente, tem as pessoas dentro da igreja que está pregando essas coisas, e as pessoas estão dando ouvido. Tem um louvor que eu estava ouvindo, que nós precisamos calar muitas vozes. Muitas vozes nós precisamos calar, mas não a voz de Deus. A voz de Deus, se nós obedecermos, nessa canção diz: se eu obedecer, eu vivo. Se eu obedecer, eu prospero. Mas se eu não obedecer, eu morro. Então nós temos que tomar muito cuidado em começar a ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Veja, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Diga, Deus me livre. Deus me Deus nos livre de tudo isso aqui. De não estarmos neste grupo. E se nós conhecermos alguém que está neste grupo, pregue o Evangelho. Vai e fala com essa pessoa. Fala. Muitas das vezes a pessoa, não, mas eu sou muito legal, eu sou muito descolado, eu não quero falar. Não vou falar porque eu sou descolado. Não, irmãos, temos que falar. Temos que falar. Por quê? Porque nós andamos na contramão dessas pessoas. Você que é crente, você anda na contramão daqueles que estão no mundo. Você não anda junto. Não anda na mesma caminhada que eles, não. Por isso que você tem que falar. Mesmo que essa pessoa ela se afaste de você. Você falou. Você não vai ser cobrado por aquela pessoa. Você não vai ser chamado como eu ouvi a história do crente 007. Crente 007. Olha, irmãos, fazia tantos anos que trabalhava com uma pessoa e a pessoa não sabia que ele era crente. Mas por que a pessoa não sabia que ele era crente? Porque ele nunca tinha falado de Jesus. Ele vivia ali dentro de uma empresa com tantas pessoas e ele ficava na dele. Nunca tinha dito que era de Jesus. Quando a pessoa se converteu, a pessoa chegou a falar de Jesus para aquela pessoa que fazia 12 anos. Aí a pessoa falou, não, mas eu sou crente, eu sou da igreja. Não, mas como assim? Faz 12 anos que nós trabalhamos juntos, você nunca falou desse Jesus que falaram para mim agora? Como que você é crente? Então veja só. Então, irmãos, nós temos que falar a palavra de Deus, falar, não importa. Fala de Jesus. Surgiu uma oportunidade, vai lá e fala. Não pode chegar a todo momento, largar o meu trabalho ali e lá. Não. Mas fala da palavra de Deus. Fala de Jesus. Porque nós vemos, tem pessoas que largam o serviço dele e vai conversar coisa que não tem nada a ver. E daqui a pouco estão chamando, né? Estão chamando, venha para cá, fulano. Está faltando aqui, fulano. A pessoa sai tudo quanto é lado para falar coisa que não tem nada a ver. Mas aí, para falar de Jesus, nós temos que falar de Jesus. Porque o tempo está próximo e nós gostamos de pessoas. Tem muitas pessoas que nós gostamos, nós queremos bem essa pessoa. Aí, às vezes a Bíblia aqui ela é pesada, e é pesada. A palavra de Deus ela não é. Ela é pesada mesmo. Ela é pesada. Mas o fardo dessa palavra é leve. Muitas das vezes a pessoa está com um fardo pesado nas costas e nunca ouviu falar que aquele fardo pode sair das costas dela, para que Jesus possa conduzir ela. Então Jesus ele quer conduzir você que está aí no lar, ele quer te abençoar. Jesus está falando, ide e pregai o Evangelho a todos, a todos, porque dessa forma essa pessoa vai aceitar. E muitas das vezes aquela pessoa ali que está falando para ela tem uma pessoa do lado só ouvindo, e aquela pessoa que está ouvindo vai aceitar Jesus e vai mudar o cativeiro dela, porque Jesus ele não quer que você fique nesse grupo. E ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ah, pastor, mas pode tomar cervejinha? Ah, eu posso. Não tem problema, só bebo em casa. Eu fico bêbado e já deito e durmo. Mas aqui ele está falando que nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Então, arranque fora dessa bebida maldita e jogue fora.
jogue fora e se converta ao Senhor. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando porque nós vimos lá em Apocalipse que o tempo está próximo. Está próximo, irmãos. Porque próximo está o tempo. O tempo está passando rápido. Você não está vendo? A semana é muito rápida, o mês é muito rápido, o ano é muito rápido. Está passando rápido demais. O tempo está se abreviando. Jesus, Ele está à porta. Qualquer momento, Ele vai vir buscar a igreja. A qualquer momento. E com uma palavra sua, você pode mudar a vida de uma pessoa e colocar o nome daquela pessoa no livro da vida. Porque você falou para ela. Você falou. Então, fale do Evangelho. Fale da palavra. Fale do que está escrito na Bíblia. Aí vai a pessoa, se ela crê ou deixar de crer. Nós ouvimos aqui, eu não acredito em Jesus. A pessoa tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser. Ela pode até não acreditar. Mas uma coisa é certa, irmãos. Jesus, ele vai voltar para buscar a igreja. E aquele que crê, herdará o reino de Deus. Mas o que não crê, já está condenado. Então nós temos que crer. Crer no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Então creia que Jesus, ele vai te abençoar. Amém? Santo é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, Pai querido e santo. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha esclarecer, ó Pai eterno e soberano, a mente, o coração de cada um, ó Pai querido, que ouviu essa palavra da Tua profecia. Essa palavra que liberta, porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela nos liberta de todo o mal, ó Pai. Que o Senhor venha com o Teu poder e com a Tua unção. Que esta palavra, Senhor Deus, quando for postada, ó Pai querido, ela chegue, ó Pai querido, nos ouvidos que precisam ouvir, ó Pai eterno e soberano. Ó Pai, porque nós cremos que sem o Senhor nós não vamos poder nada. E aquele que crê, Senhor Deus, será salvo, mas o que não crê já está condenado. Por isso, ó Pai querido, nós pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai eterno e soberano, a cada vida que está sendo enganada, ó Pai eterno e soberano. Enganada pelo inimigo. O inimigo, ele tem levantado templos, ele tem levantado igreja para enganar o seu povo, ó Pai. Para, Senhor Deus, enganar o seu povo com idolatria, com mentiras. Mas o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que pode mudar situações, que pode mudar reinos, que pode transformar vidas, está neste lugar e está falando conosco, ó Pai querido, através da Tua palavra revelada. Pai amado e Pai soberano, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o Teu poder transformador, ó Deus eterno e soberano, e transforma a mente, a alma e o coração desta pessoa, no nome santo do Senhor Jesus. É o que eu, Senhor Deus, unido com a fé da igreja, declaramos nesta manhã de domingo, que a Tua bênção, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a vida de cada um, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia.
Deus. Aplauda bem forte Jesus, amém? Santo ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Se coloque em pé na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Estenda suas mãos e receba a bênção apostólica nesta manhã, para que você saia daqui levando a bênção para sua casa em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Todos digam amém.